querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo, a mais uma semana da nossa lição de jovens Levítico. E chegamos à semana de número 5 e o tema desta semana é perdão. E a minha lição já está aqui toda marcadinha. Levítico capítulo 4, a gente não vai ler só os versinhos 27 a 31, que o texto-chave está pedindo, você já sabe que aqui a gente lê o capítulo todo, né? Então, meu capítulo 4 de Levítico já está assim, com várias informações, porque esse capítulo é maravilhoso, né? E o comentário bíblico de Levítico 4 também já está assim, porque muitas curiosidades, muitas coisas maravilhosas. Correria de semana jovem, não consegui gravar o resumão da semana passada, mas estamos aqui para iniciar a lição de número 5, tá? Hoje é segunda-feira, dia 24. Hoje é 24 ou 23? 24. E vou falar da lição de ontem, na introdução, e da lição de hoje, tá bom? Então, eu vou fazer um panoramão aqui da lição de Levítico, tá? Baseado no estudo que eu fiz aprofundado de Levítico capítulo 4 e do estudo também do livro Caminho a Cristo, que é o complemento aqui. Eu fiz uma semana jovem até sexta-feira passada, aí no sábado eu comecei outra, e por isso eu não vou... vocês vão perceber que aí eu vou falar mais baixo, minha voz vai estar mais porque... minha voz tá cansada, né? E trabalhar a tarde toda dando aula e à noite pregar. Aí eu tô ficando um pouquinho, né? Hoje eu tossi muito ontem. Na pregação foi um pouco desconfortável, mas bebi bastante água e vou me cuidando pra poder restabelecer aí, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Levítico capítulo 4 vai nos falar sobre a oferta pelo pecado. E aí o tema da semana, perdão. Gente, essa tirinha, eu sempre falo pra vocês que a tirinha é a melhor sacada que eles fazem, assim, pra poder já explanar o conteúdo que a gente vai entender durante a semana. E já aconteceu muito isso comigo aqui, ó. Olha, desculpa, mas você sabe que foi você que errou, né? Que você que... Gente, já fiz isso muito. Me arrependo. Já fiz isso muito, de pedir desculpa, mas jogar na cara da pessoa que eu tô pedindo desculpa, mas você que errou, entendeu? Quando, na verdade, quando a gente sabe que a gente... que a outra pessoa errou e que a gente estava na nossa razão, a gente deve pedir perdão, se humilhar e não precisa jogar na cara da outra pessoa que ela errou, né? Então, tem que ter sabedoria. Já fiz muito isso. Mas hoje, já procuro... A gente já teve até uma lição dessa aqui que eu contei uma experiência de que eu fiquei brigada com uma pessoa. Não brigada, né? Mas sem me comunicar com essa pessoa durante muitos meses. E a gente nem tinha falado sobre perdão ainda, mas se você já tá acompanhando aí desde o início da nossa temporada de Levítico, você já ouviu aí essa história. E eu falei pra vocês como é maravilhosa a paz que o Espírito Santo traz quando a gente resolve desavenças. Quando a gente toma a iniciativa de resolver uma desavença e a gente vê a operação do Espírito Santo nas duas partes, né? Na minha vida e na vida da outra pessoa com quem eu me reconciliei. E aí, Deus se reconciliando com o ser humano. Quando você vai parar pra analisar aqui, é que Deus, a culpa era nossa, a culpa era toda nossa. Mas ele veio para libertar a gente da culpa e da condenação do pecado. Então, como é que Deus se reconciliou com o mundo? Através de Jesus Cristo. E aí eu já vou falar logo do complemento de domingo, que foi o livro Caminho a Cristo, capítulo 3, Libertos da Culpa. E aí o capítulo já começa trazendo pra gente as indagações que a gente precisa se fazer com relação ao nosso relacionamento com Deus e a solução para tudo isso. Diz assim: como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? É unicamente por meio de Cristo que podemos ser postos em harmonia com Deus e com a santidade. Então, de cara, a gente já entende. Jesus Cristo é nosso mediador. Não tem outra forma. E o perdão que nós podemos alcançar só é possível porque ele veio aqui morrer. E aí a gente vai para Levítico capítulo 4 entender sobre a oferta pelo pecado, né? Eu tô aqui com um comentário bíblico, já mostrei para vocês, então eu vou trazer aqui algumas curiosidades. A primeira coisa que eu observei aqui no capítulo 4 são as gradações de culpa, né? Porque tem aí o sumo sacerdote, se ele pecar, qual tipo de procedimento, se for a comunidade toda, tipo aquele pecado cometido de forma geral por todos, um líder da comunidade e uma outra pessoa da comunidade. Então tem gradações de culpa e tem também diferenças no animal, né? Naquilo que deveria ser oferecido como oferta pelo pecado. E diferente dos outros três que a gente já estudou, holocausto, oferta de cereais e... Qual foi a outra? Como é que eu esqueço o nome? Oferta de comunhão pacífica, né? Ofertas pacíficas.
Essas 3 eram voluntárias, mas a oferta pelo pecado era obrigatória. Porque eles cometiam pecado, eles precisavam ali oferecer o sacrifício para que fosse feita a expiação pelo pecado, para que eles fossem perdoados. Ai, negócio que tá sério, viu? Mas vamos lá. E aí, a primeira coisa que eu venho trazer aqui para vocês é a questão da misericórdia de Deus, né? A misericórdia, porque aqui você vai observar que existiam, eram pessoas diferentes, né? O sumo sacerdote era, assim, o representante do povo, né? Então, como o pecado dele era considerado mais sério do que os outros, a oferta dele, né, era de determinada forma. E por que eu falo sobre a misericórdia de Deus? Porque misericórdia e também justiça, né? Que andam juntas. Diz aqui que essa provisão que foi feita para essa escala de gradação da culpa é assim, ó. Cada nível, né, de pecado, digamos assim, cada pessoa que comete pecado, ó, o do sumo sacerdote é de tal jeito, o da congregação inteira vai ser de tal jeito, o da pessoa que for líder é de tal jeito, o da pessoa que for da comunidade é de tal jeito. Vocês se lembram que para cada tipo de pessoa, financeiramente falando, assim, no sentido de como eles deveriam oferecer a sua oferta, Deus determinava ali, ó, quando a pessoa era muito pobre, ela oferecia assim, quando ela tinha posses, ela oferecia isso. Então, o comentário vai falar que o valor do sacrifício se apresentava pelo fato da responsabilidade própria que a pessoa tinha, né? Ela entendia que ela era responsável pelo próprio pecado e ela precisava oferecer o sacrifício para receber a expiação pelo pecado, e também a disponibilidade de prover uma oferta. Então, até as pessoas mais pobres, elas se disponibilizavam a prover as ofertas para que fosse feita a expiação pelo pecado. E aí, aqui quando a gente vai falar sobre o pecado do sacerdote, quando fala aqui no versículo 3 do sacerdote ungido, todos os sacerdotes eram ungidos, mas apenas o sumo sacerdote era aquele que recebia a unção na cabeça. E por isso ele é chamado de o sacerdote ungido. Então aqui, o comentário bíblico vai falar que o sacerdote era o representante, aquele que agia pelo povo em todas as coisas que eram pertinentes ao santuário. E na figura do sumo sacerdote se resumia todo o sacerdócio. Então, ele representava todo o povo de Israel e carregava todos os fardos e todos os pecados do povo. Então, quando ele pecava, Israel também pecava. Quando ele entrava no santuário, ele estava fazendo isso em favor do povo. E quando ele se apresentava diante de Deus, era como se fosse o próprio povo se apresentando. Então, é tanto que você vai ver em diversas referências, em Isaías, em Jeremias, em Daniel, vai dizer assim, porque nós pecamos, porque nós, não vai dizer eles, o povo pecou, vai dizer nós pecamos. Por quê? O sumo sacerdote, ele se identificava com o povo. Assim como os profetas, eles também se identificavam com os pecados do povo, né? Então, tudo isso aí, o sumo sacerdote era uma figura de Cristo, porque assim como Cristo, representando toda a humanidade, né, carregou os pecados de toda a humanidade, transferiu a justiça dele para toda a humanidade, né, para todos aqueles que aceitarem, o sacerdote também era essa figura representativa, né? E aí, aquele mesmo procedimento que você já sabe. Colocar a mão na cabeça do animal, confessar o pecado, e simbolicamente esse pecado era transferido da pessoa para o animal, e o animal era o substituto dessa pessoa, e depois imolar ali o animal, né? Matar, e era um novilho que era o sacerdote, quando oferecia por ele e pelo povo, era um novilho sem defeito, né? Poderia ser machos ou fêmeas. E aí, essa imposição de mãos, ela precisava ser acompanhada pela confissão do pecado que motivou aí o ato do sacrifício, né? E aí, Deus via o pecado do sacerdote como algo digno de muita preocupação, porque ele era um representante do povo, ele era um líder. Então, o pecado dele era considerado mais sério do que dos demais. É tanto que não tinha mais ninguém na hierarquia, não tinha ninguém acima do sumo sacerdote para ministrar o sangue ali da expiação por ele. Então, ele mesmo que precisava ministrar o sangue. Então, quando eram os pecados do povo, ele aspergia o sangue sobre o altar das ofertas, ali, sobre os chifres do altar, tal. Mas quando o pecado, isso quando ele ia ministrar pelos outros, mas quando ele ia ministrar o próprio pecado, ele precisava entrar no santuário. E aí mergulhava o dedo dele no sangue e aspergia diante do véu da presença do Senhor. Então, ele não colocava o sangue no véu, sobre o véu, mas diante do véu. E aí, quando a gente vai observar como era feito ali, né, o sacrifício, o novilho era levado para fora do arraial e queimado em um lugar limpo, né? E aí, você vai entender lá em Hebreus o significado disso, lá em Hebreus capítulo 13, Paulo vai falar, né, que Jesus, para santificar seu povo, sofreu fora da porta.
Qual é o significado disso? Jesus ele foi crucificado fora de Jerusalém, né? E aí o comentário vai falar isso. A queima do corpo fora do arraial era um tipo de Cristo que foi crucificado fora da cidade para santificar o povo pelo seu próprio sangue. E aí, algo assim que eu achei muito assim, que chamou muito a minha atenção aqui com relação a essa questão da administração do sangue do animal, é que o comentário vem trazer que existia uma forma de ministrar o sangue. Gente, as coisas de Deus são muito organizadas. Ele não simplesmente derramava o sangue, ele não jogava o sangue. Tinha todo um critério para poder a administração do sangue ser feita. E o comentário vem falar aqui que o sangue não era o sangue que expiava, o sangue em si, mas era o sangue depois que era derramado e aplicado. O fato de matar o animal e o sangue dele cair no solo, no chão, não fazia expiação pelo pecado. Então, o sangue precisava ser recolhido em uma vasilha e depois o sacerdote ministrava isso, aspergindo o sangue ali no local. Então, a expiação era feita quando o sangue era colocado ali nos chifres do altar e não quando o sangue do animal caía no chão. Então, não era matar o animal e deixar o sangue escorrer pelo chão e pronto, o sacrifício está feito, o perdão dos pecados foi. Não era desse jeito. O sangue precisava ser aparado aqui, ó, imolava o animal, o sangue precisava ser aparado numa vasilha e depois o sangue precisava ser aplicado no altar. E era a aplicação do sangue no altar que fazia ali a simbologia da expiação pelo pecado. E aí tem um trecho no comentário que diz assim: é lamentável que os cristãos enfatizem o sangue derramado, que é uma expressão não encontrada na Bíblia, esse nome sangue, essa expressão sangue derramado não está na Bíblia, e se esquecem do sangue que foi aspergido, que por si efetua a expiação. O sangue que era derramado era o sangue que não era utilizado. Ele era derramado na base do altar depois que a expiação era feita. Mas Paulo, em Hebreus 12, fala do sangue da aspersão, ou seja, o sangue que foi ministrado. Na instituição da Páscoa, por exemplo, lá, a primeira Páscoa com o povo de Israel, eles estavam no Egito. E qual foi a orientação de Deus? Peça para o povo colocar o sangue, aplicar o sangue, matar os animais e aplicar o sangue nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passar, onde tiver o sangue nos umbrais das portas, ali é meu povo, ali o anjo da morte não vai tocar. Então, não era simplesmente matar o animal e derramar o sangue dele e sentar para comer alguma coisa. Não, não era isso. Era necessário ser feita a aplicação do sangue. Então, Deus não prometeu salvar o primogênito por causa da morte do cordeiro, mas a salvação só viria depois que o sangue fosse colocado nas portas. Então, pegar a vítima ali, que no caso era um animal, e sacrificar, não era o sacrifício, a morte do animal em si, que fazia expiação pelos pecados, mas era a aplicação do sangue no altar que fazia tudo isso. Então, depois da ascensão de Cristo, pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. E ele ministra em nosso favor. É a obra o sacerdócio expiatório, né, de Cristo no santuário celestial. E aqui fala que essa fase do ministério de Cristo é tão necessária para a salvação como era o fato de ministrar o sangue do cordeiro ali na primeira Páscoa e em todas as outras ofertas. Então eu achei interessantíssimo isso, porque a gente foca muito que ele tinha que matar o cordeiro e quando ele fazia o sacrifício era que o pecado era perdoado, mas não era simplesmente matar o animal e deixar o sangue cair no chão. O sangue necessitava ser aplicado no altar especificamente. E depois, aquilo que não era aplicado no altar era derramado sobre o altar, mas a expiação já tinha sido feita. Entende? Eu achei magnífico essa compreensão. É tanto que eu falei, Senhor, e tantas vezes eu já disse sangue derramado, sangue derramado. E a gente precisa entender que o sangue de Jesus não foi simplesmente derramado, né? Ele foi aplicado na nossa vida. A expiação pelos nossos pecados foi feita quando a gente aceitou o sangue de Jesus, porque ele não foi simplesmente derramado, mas o sangue de Jesus foi aplicado em nossa vida para nos trazer a redenção e a libertação da condenação do pecado. Eu achei isso magnífico, eu achei maravilhoso. E o comentário vem chamando a atenção para as pessoas que não apreciam e não entendem o ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote. Que eles falham em compreender que Cristo está fazendo uma ministração, o ministério que ele exerce no santuário celestial. Inclusive, muitos jovens adventistas que não entendem, né, essa questão da ministração de Cristo no santuário celestial. A gente estudou sobre isso na lição de Apocalipse, mas infelizmente tem muitas pessoas que não se detêm em entender o ministério de Cristo no santuário celestial. É tanto que tem um livro, Cristo em seu santuário, que é um livro maravilhoso da escritora Ellen White, né, um livro do Espírito de Profecia, que detalha o ministério de Cristo. Porque assim, gente,
Jesus veio aqui, subiu ao céu e vai voltar. Enquanto isso, o que ele está fazendo? Tem gente que não se preocupa em entender a importância disso. Ele voltou para o céu para ministrar em nosso favor. E ele agora é nosso advogado e também é nosso juiz e decide com Jesus. A gente viu isso. A gente viu isso na lição das 3 mensagens angélicas. Das 3 mensagens angélicas, quando a gente estudou sobre chegada a hora do seu juízo. A gente viu a importância de entender o ministério de Cristo no santuário celestial. E quantos cristãos não conseguem, não compreendem isso, sabe? Então, isso aqui foi o que mais me chamou a atenção nessa questão aqui da ministração do sangue, que era o que o sacerdote ele precisava fazer. E eu achei muito interessante. No complemento aqui do Espírito de Profecia, na parte de domingo, ó, o QR Codezinho que vem aqui para você estudar, tem o capítulo 3, né, do Caminho a Cristo, que vai falar sobre... quando a gente vai, é um capítulo que eu vou deixar aqui na descrição para você ler. E algo que me chamou bastante atenção nesse capítulo foi a questão de que a serva do Senhor vai falar para nós sobre a questão do arrependimento. Porque a oferta pelo pecado, você precisava ali demonstrar seu arrependimento. E aí ela vai citar alguns personagens da Bíblia que a gente olha para a história deles e acha que eles se arrependeram, quando na verdade eles estavam com medo das consequências do seu pecado. Porque o arrependimento verdadeiro é aquele que causa tristeza pelo pecado e você se entristece tanto pelo pecado que você deseja se afastar do pecado. E ela diz da importância, né, de se afastar do pecado. E eu até anotei aqui, ó. Ela diz: multidões se entristecem pelos seus pecados, efetuando uma reforma exterior, porque receiam que o seu mau procedimento lhes traga sofrimento. Por exemplo, Esaú, quando roubou a primogenitura do irmão, ali ele ficou o quê? Entristecido pelo pecado, por quê? Porque ele sabia que ia ter uma consequência. Mas não foi um entristecimento que causou nele um genuíno arrependimento no momento que ele fez aquilo. É tanto que anos depois ele sofreu muitas consequências por conta disso. Aí ela vem falando também sobre Balaão e o anjo do Senhor, quando ele bate na jumenta, e aí os olhos dele são abertos e ele vê o anjo do Senhor com a espada desembaiada. Ele ficou com medo, ele se prostra ali, ele ficou com medo de perder a vida dele. Ela fala nesse capítulo. Ele ficou com medo de perder a vida por conta do mau procedimento dele ali. Então não foi um arrependimento. Fala também sobre Judas, né? Que a gente não precisa nem explicar muita coisa, você já sabe da história. E fala também sobre Faraó e as pragas. Porque não era arrependimento que ele sentia. Ele ficava ali com medo do que ia acontecer. E aí ele liberava, dizia que ia deixar o povo ir. E ficava com medo das pragas. E quando acabava, mais uma vez, o seu coração era endurecido. Então, ela fala da importância de o arrependimento ser algo genuíno, que nos cause uma tristeza tão profunda que a gente abandone o pecado. Que a gente entenda que somente por meio do Espírito Santo e de Jesus Cristo é que nós vamos conseguir deixar o pecado. E aí ela fala assim: quando você vê a enormidade do seu pecado, não entre em desespero, porque foi para salvar os pecadores que Cristo veio. Ele veio para reconciliar consigo o mundo. E quando Satanás chega perto de você para dizer que os seus pecados são grandes demais, erga os seus olhos para Jesus e fale dos seus méritos. Isso para mim foi maravilhoso. Porque muitas e muitas vezes a gente olha para os nossos pecados e Satanás nos acusa e a gente diz assim: fui longe demais, não tem possibilidade de salvação para mim, de arrependimento. E aí a gente não se arrepende, a gente fica com remorso e a gente não pede perdão a Deus, porque a gente duvida que o perdão dele é capaz de alcançar a gente, mesmo a gente tendo feito algo muito grave. Quando, na verdade, não é por nós, são os méritos de Cristo. Se Cristo foi perfeito, é pelos méritos dele. Eu tenho que ter muita certeza da reconciliação que Jesus fez. Quando eu peco, eu me arrependo, eu me entristeço, eu preciso entender que Deus ele me perdoa por causa de Jesus, porque em mim eu não tenho nada de bom que possa fazer com que Deus olhe e fale: não, eu vou perdoar. Não, é para as marcas de Jesus, é os méritos de Jesus que valem quando a gente pede perdão. Então a gente precisa entender que é só por meio de Cristo. E como o capítulo começa dizendo: como pode o pecador ser justificado? É unicamente por meio de Jesus Cristo que nós podemos ser colocados em harmonia com Deus e com a santidade. Então, é maravilhoso entender a promessa do perdão divino. E, gente, sério, a gente precisa crer mais, assim. A gente fala que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de perdão. E muitas vezes nós limitamos, a nossa mente limita o poder de Deus em nossa vida. E nós acreditamos que o pecado é grande, que nos afasta de Deus e que não tem possibilidade de a gente se achegar a Ele. E a lição vem falando aqui: se nós ignorarmos o desejo de Deus de perdoar, algo que está muito claro no livro de Levítico, com todas essas ofertas,
o livro vai ser completamente mal interpretado. Porque enquanto o Êxodo vai apresentar 10 mandamentos, Levítico vai apresentar 10 promessas de perdão. E você pode ver aqui nas referências de Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5, Levítico capítulo 6 e capítulo 19. Existem promessas de perdão para nós. Então, de forma nenhuma, pense que você foi longe demais e que o perdão de Deus não está disponível para você. É tanto que, nesse mesmo capítulo, ela vai falar que o arrependimento não deve ser um obstáculo entre o pecador e o Salvador. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. Não podemos alcançar o perdão sem Cristo. E não podemos nos arrepender sem que o Espírito Santo fale a nossa consciência. Porque o arrependimento, gente, não é manifestação de sentimento, não. Não é chorar e se acabar e amanhã tá lá fazendo a mesma coisa. Não. O arrependimento é um apelo do Espírito Santo à nossa consciência. E racionalmente a gente vai entender, eu preciso me afastar do pecado. Eu cometi um pecado grave, eu desonrei ao Senhor. E eu não tô falando de pecado grave no sentido de coisas públicas e tal. A gente sabe no nosso íntimo quais são os pecados, e principalmente os pecados ocultos. Todo pecado é grave diante de Deus. Todos os pecados que a gente comete são desonra a Deus. Agora, existem pecados que, quando se tornam públicos, acaba tendo um peso maior. Mas todo pecado nos afasta de Deus e transgride e desonra ao Senhor. Então, Senhor, eu cometi um pecado, eu tenho consciência desse pecado, eu preciso confessar os meus pecados e crer que o perdão de Deus está disponível a mim por causa dos méritos de Jesus. Quando a gente passar a confiar mais nos méritos de Jesus, a gente vai deixar de ter medo de pedir perdão a Deus e deixar de pensar que a gente foi longe demais para que Deus não possa nos perdoar. Não tô mais aguentando falar, já tá doendo um pouco aqui, então também preciso de não ficar muito grande, eu não me cansar mais ainda. Eu vou dar aula. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela compreensão que nós vamos ter aqui durante toda a semana do estudo de Levítico. Compartilhe esse vídeo com a sua classe e até amanhã, em que nós vamos aprender um pouco mais sobre... Deixa eu ver aqui, o título é Foi-se para sempre? A culpa, né? A culpa foi embora para sempre, porque Jesus carregou a culpa, pagou a dívida. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Que Deus te abençoe e até o vídeo de amanhã. Tchau!